Mas é bom. Quem é vivo sempre aparece. Pois é, o PT ressuscitou, sabem quem? 3 figuras. José Dirceu, José Genuíno e Guido Mantega. Aí vocês vão me perguntar, Paulo, mas como assim ressuscitou? É o seguinte, turma, eles aparecem como 3 dos 40 professores de um curso de líderes promovidos pelo Partido dos Trabalhadores. As aulas serão gratuitas e ministradas somente pela internet. Vale lembrar que os ex-ministros e o ex-deputado já foram condenados e presos por corrupção. De acordo com os organizadores, a proposta é oferecer uma espécie de beabá aos candidatos a futuros dirigentes partidários. Depois de aprenderem a pensar, os alunos serão orientados sobre como atuar na esquerda do país. Posso falar uma coisa muito sincera, minha querida Antônia Fontinelli? Se tem alguém que entende de esquerda, são esses caras. Esses caras são de esquerda. Zé Dirceu, Genuíno, esses caras são de esquerda. Você faria um curso deles, Antônio? O Genuíno é genuinamente de esquerda, é isso? Não, esses caras entendem de esquerda. Entendem. Essa esquerda raiz. Então, mas o que é perigoso aí? Isso não é uma aula. Isso é uma lavagem cerebral que esses caras fazem, né? Eles têm o dom de fazer isso. Tanto é que quando alguém... por exemplo, eu vejo muito esse termômetro nas redes sociais. As pessoas falam assim, eu odeio ela, eu tenho ódio, eu quero que ela morra. E não tem raiva de mim, porque nem me conhece. Eu estou me colocando sempre como exemplo, porque eu vivo. Então, assim, eu tenho ódio dela. É um negócio muito, sabe, vem de dentro. Por quê? Porque no fim do dia é político, não é uma raiva por um outro motivo. É porque é uma idolatria pelo Lula, pelo PT, pela entidade. E são pessoas formadas por esses caras, né? E isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo, porque isso não é aula sobre política. Isso é aula como você se tornar... Isso é uma coisa meio que, sabe, aquelas... não sei se eu uso a palavra seita, eu não sei. É um negócio assustador, assim. Vai ter no módulo... Qual que é o módulo, Antônia? Por exemplo, quais são as disciplinas que vão seguir? Quando você pega a cartilha e abre, quais são as disciplinas? Como usar a máquina pública em benefício próprio. Módulo 1. E convencer as pessoas de que... Como usar a máquina pública em benefício próprio e como convencer as pessoas de que você está certo, não é o outro. Módulo 2, como empreender na área pública com pouco. Paulinho, você Módulo 3, fazendo consultorias. Tudo é consultoria. Né? Paulinho, você disse que eles entendem muito do que é esquerda, né? Eles entendem de muita coisa, né? Não é só do que é ser de esquerda. E o que eu acho que isso mostra é que o PT não mudou. O PT continua com a mesma mentalidade ultrapassada de sempre. As preocupações do PT não mudaram, até mesmo a própria notícia que citou que já foram pessoas condenadas, envolvidas em escândalos de corrupção. Se fosse um partido sério, eram pessoas que não voltariam à atuação política, mas no PT isso não tem problema. No PT, essas pessoas com a mentalidade atrasada, ultrapassada, que já estiveram envolvidas em escândalo, podem continuar atuando, inclusive para formar lideranças, ou seja, formar as futuras gerações de políticos do partido. Então é um partido que está preso no passado. Tudo aquilo que a gente já viu acontecendo no passado é o que o partido pretende continuar representando, porque coloca os políticos mais antigos, a velha guarda do PT, para ensinar as novas gerações, e não dá para esperar nada de novo nesse partido. Muita gente votou, até mesmo no Lula na última eleição, acreditando que ele seria alguém diferente. Gente, não existe inocência maior do que essa. É óbvio que ele continua sendo o mesmo político de sempre e o PT continua sendo o mesmo partido de sempre que, ao meu ver, dá muito desgosto ao Brasil. Mano Ferreira. Vamos lá, eu acho que tem 2 pontos. O primeiro, que eu acho que devia servir de reflexão para outros partidos brasileiros, que é a necessidade, de fato, de haver formação de liderança e de haver acúmulo de experiência. Ou seja, quando a gente pensa, por que o PT tem tanta consistência ao longo dos anos, ao longo de 30 anos, do ponto de vista de ocupação de espaço, de eleição de quadros, é um partido forte que consegue eleger muita gente.
e mesmo tem crises e volta, mas está sempre lá. Porque tem constância e leva a sério a formação de quadros. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente falou aqui, por exemplo, que o Podemos resolveu contratar o Deltan Dallagnol para cuidar dessa parte de formação. Isso é uma coisa importante que os partidos brasileiros geralmente não cuidam. O PT cuida e acaba conseguindo se renovar e formando novos quadros. Isso é um ponto. Outra questão é, que formação é essa? Qual é o tipo de valores? Qual é o tipo de experiência que vai ser colocada para frente? E aí fica muito complicado quando o PT tenta dizer que é um partido como todos os outros no que se refere à corrupção. Não, né? Porque isso é como se o PP colocasse o Severino Cavalcante para dar aula de formação para a sua militância. Isso não faz nenhum sentido. Você colocar pessoas que foram condenadas por corrupção para formar as novas lideranças, depois você não pode dizer que é um partido que não institucionaliza a corrupção como se fosse uma coisa normal. Mas isso é olhar para o futuro, mano, Ferreira. E é um partido que não está preocupado com a imagem que passa para a sociedade. Ou seja, não é só uma preocupação interna que o partido deveria ter, não. Eles não estão preocupados com o que vocês vão pensar. Eles acham que esse tipo de questão não é importante. Então é por isso que nas urnas e nas eleições, esse tipo de mentalidade política precisa ser vencida, precisa ser substituída. O Mano até citou aqui, tem partido colocando o Deltan Dallagnol. O PT coloca o Dirceu para dar aula, coloca o Genuíno para dar aula. Como isso pode ser aceitável, concebível, como algo bom? Como algo que, nossa, que bacana, hein? Quem ter aulas como entrega o Dirceu. o diploma, o certificado, é o Lula, não? É a Glaze. É a Janja. É a Glaze. É a Glaze. É a Glaze. Aí você, no final do curso, você recebe o certificado. E ganha uma viagem para Cuba. E ganha, não ganha? O ideal seria o Mano aí, acho que o Mano é o que está mais por dentro de tudo. Fala o currículo de cada um desses professores, Mano. Olha, Nossa, dos 40? Não, desses três aí, o currículo... Os três têm vasto currículo, né? O José Dirceu, ele foi presidente do PT, ele foi ministro da Casa Civil... Não, condenado... eu estou falando da Capivara mesmo. Sim, eu vou chegar agora. Foi condenado por corrupção no caso do Mensalão. Foi tratado como o arquiteto do Mensalão. O José Genuíno também foi presidente do PT, também foi deputado federal, é um cara que está no PT desde sempre, também foi condenado no caso do Mensalão. O Guido Mantega, que é outro nome importante, foi o ministro mais longevo da Fazenda no Brasil e o grande responsável pela gestão da catástrofe econômica que nos abateu no governo Dilma. Ele assume o Ministério da Economia no fim do governo Lula e continua no governo Dilma, fazendo a maior recessão que a história brasileira teve notícia. Muito bem.